Fala galera, meu nome é Hugo Natividade, tenho 22 anos, sou estudante de psicologia e trazendo mais um vídeo aqui para o canal, hoje para falar sobre o paciente HM, também conhecido como Henry, que era o nome dele, mas ficou conhecido como paciente HM porque foram anos estudando o caso dele, mas como ele era vivo, não podia ser divulgado o nome. Hoje Henry já faleceu, mas suas contribuições foram inúmeras para os estudos da neurociência. Eu vou falar aqui quais foram essas contribuições e o que aconteceu com ele. Henry era um norte-americano e ele, ainda garoto, sofreu um acidente de bicicleta que acabou gerando um traumatismo craniano. E a partir dali, mesmo muito novo, 7, 9 anos, a faixa de idade que ele tinha, ele começou a ter algumas crises epiléticas focais. Só que essas crises foram evoluindo e aos 16 anos ele tinha realmente crises epiléticas que estavam prejudicando a vida dele. E Henry começou a tratar com medicamentos, mas aos 27 anos, mesmo usando medicamentos em doses altas para tentar controlar as crises, ele foi impossibilitado de trabalhar e acabou sendo aposentado por invalidez. E uma médica avaliando o caso do Henry acabou analisando alguns exames de imagem e identificou as áreas do cérebro dele em que originavam as crises, que causavam as crises, que era o seu hipocampo. E resolveram fazer uma cirurgia e retirar por completo o hipocampo do Henry. Mas, é claro, isso teve algumas consequências, e essas consequências que acabaram sendo as contribuições dele para as neurociências. O que aconteceu? Ao remover o hipocampo do Henry, ele perdeu a capacidade de formar novas memórias. Ou seja, a partir dali ele não conseguia formar mais memórias. Você falava algo para ele, um pouco tempo depois ele já esquecia. No outro dia ele não lembrava nada que ele viveu ontem. Henry praticamente parou nos 27 anos. Ele se lembrava dele mesmo, de outras pessoas, até aquele dia. Por exemplo, 10 anos depois, ele não lembrava dele 10 anos mais velho, ele lembrava dele ainda com 27 anos. Ele realmente... Tem até um filme, né, que... Até do Adam Sandler, que cada dia que ele acorda ele tem que reconquistar a esposa, porque ela também sofreu um acidente, foi um caso parecido, né? Eu acho que o filme deve ter tentado retratar isso. Mas... Então, o que aconteceu? Por que foi muito interessante o caso dele? Porque ele não conseguia formar novas memórias, mas ele não perdeu as antigas. Ele lembrava de tudo que tinha acontecido até a data da cirurgia. Então o que acontece? Foi descoberto a partir dali que o hipocampo ele é responsável pela formação de novas memórias. Mas o hipocampo não é responsável por armazenar as memórias que já estão formadas. Então as memórias são formadas no hipocampo, mas saem dali, vão para outra área do seu cérebro depois de formadas. E ele foi uma contribuição, assim, diversas pessoas quiseram estudar o caso, avaliar o Henry ainda em vida, e é lógico, depois do seu falecimento, muitos queriam estudar o cérebro dele. Ele acabou contribuindo demais, né? Infelizmente, uma fatalidade que aconteceu com ele, mas que acabou gerando inúmeras contribuições para o avanço dos estudos na área de neurociências. E o Henry também, olha que magnífico isso. Uma médica que estava acompanhando o caso dele, começou a acompanhar depois da cirurgia. Toda vez que ela ia falar com ele, ela tinha que se apresentar, explicar para ele o que estava acontecendo, coisa ele não sabia. Mas ela começou a fazer alguns testes com ele. E um desses testes era ele pegar e desenhar uma estrela em frente a um espelho. Pode parecer fácil, mas cara, imagina você de frente ao espelho. Aqui, sem estar no espelho eu já não consigo, para fazer uma estrela. Que o espelho ele acaba refletindo tudo ao contrário, né? E ele começou a fazer aquilo. Com o passar do tempo, sabe o que ela identificou? Que ele estava melhorando. Cada dia que passava ele ficava melhor. O desempenho dele em desenhar aquela estrela melhorava. Assim como uma pessoa que tivesse a memória normalmente, se não tivesse problema em formar memórias, como era o caso dele. E foi capaz de identificar a partir dali que as memórias... Sim, musculares, as memórias físicas que você tem não são formadas ali no hipocampo, porque ele conseguia ainda fazer. Seria mais ou menos dizer o seguinte: Henry, se você pegasse ele
e colocasse ele para dirigir o carro, ensinasse ele a dirigir, ele poderia no outro dia acordar e não se lembrar que sabe dirigir, mas talvez ao colocar ele dentro de um carro, ele saberia, porque a palavra que eu tinha esquecido, agora lembrei, as funções motoras dele ainda estavam 100%, as memórias motoras dele ainda funcionavam. Você vê que dirigir é algo que você faz meio que no automático. Depois que você começa a dirigir com o tempo, você vê que algumas coisas você praticamente automatiza, você nem percebe que está passando a marcha, que está olhando para o lado antes de fazer uma curva ou de sair, você acaba fazendo tudo no automático. Então essas memórias dele se mantinham, ele ainda conseguia, ele estava evoluindo na hora de desenhar a estrela, mas ele não se lembrava que ele já tinha feito aquilo antes, que ontem ele estava tentando desenhar a estrela. Fascinante. Então, essas foram as contribuições que ele trouxe para as neurociências. Esse é o vídeo que eu queria trazer aqui para vocês hoje. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Pedir para todo mundo deixar um like, se inscrever no canal e agradecer a todos que vêm acompanhando aqui. Tamo junto, galera.